A diferença salarial entre homens e mulheres continua sendo uma realidade a ser superada aqui no Brasil. No estado, aqui no Rio Grande do Norte, a situação não é diferente. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a diferença dos salários de homens e mulheres chega a R$ 106 aqui no estado. Nós homens, recebemos, em média, R$ 1.176,38. Já as mulheres recebem R$ 1.069,98. Os especialistas acreditam que a reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer deve piorar esse quadro de desigualdade. Para entendermos essas diferenças e as perspectivas diante das mudanças nos direitos trabalhistas, a gente recebe a Procuradora do Trabalho, Isabel Ramos, ela que também faz parte da Coordenadoria Nacional de Combate à Discriminação no Trabalho e para a Igualdade de Oportunidade, não é isso? Muito obrigado pela entrevista, doutora Isabel. Boa noite. Boa noite. A gente fala muito de dados, números, mas são coisas até meio que abstratas. Mas essa diferença é perceptível na prática? Na prática a gente percebe uma desigualdade de tratamento, não só a nível salarial, mas também em outras situações dentro do ambiente de trabalho, inclusive a gravidade que é o assédio sexual contra mulheres dentro do ambiente de trabalho, que mais de 50% dos casos praticados são contra mulheres. Agora, essa pesquisa, esses dados do CAGED são dados recentes, mas a gente fala de desigualdade salarial e desigualdade entre gêneros no mercado de trabalho há muito tempo. Por que essa desigualdade ainda persiste, na opinião da senhora? Pois é muito difícil trabalhar contra isso. Realmente é um trabalho de formiguinha que vem sendo feito ao longo de muitos anos, de décadas, inclusive pelo próprio Ministério Público do Trabalho, mas que ainda não se conseguiu alcançar a plena igualdade. Segundo dados que se tem de reportagens, ainda são necessários 80 anos para chegar à plena igualdade entre os gêneros. Então, o que a gente verifica é que a mulher ainda não tem compreendido, a maioria dos empresários ainda não compreendem as duas funções que a mulher tem, a produtiva e a reprodutiva. Isso é uma coisa natural, é biológico dela e ela não pode ser discriminada ou ser tolhida do mercado de trabalho por conta dessa função reprodutiva que ela tem. Então, muita gente acha que o trabalho da mulher tem menor valor porque ela se afasta em função da licença maternidade, ela se afasta muitas vezes no período de amamentação. E muita gente vê nisso como um problema, vê isso como um motivo de discriminar, de pagar menos, de desvalorizar a mulher. Doutora, realmente, de fato, a reforma trabalhista deve aumentar esse fosso, essa desigualdade? Com certeza, porque a reforma trabalhista, na verdade, ela não vem trazendo, a priori, benefícios a nenhum trabalhador. E a mulher que já está com uma situação negativa no ambiente de trabalho, ou seja, já está ganhando menos que os homens, já está sofrendo discriminação, com certeza a situação dela não vai ficar melhor, vai piorar, inclusive porque tem o artigo específico que agora permite que a mulher gestante trabalhe em condição de insalubridade, desde que tenha um atestado médico, e aceita que ela trabalhe, quer dizer que é uma proteção que a Constituição dá. A criança que está dentro da mulher não é nem propriamente para a trabalhadora mulher. É o princípio da proteção integral do menor, que está previsto na nossa Constituição Federal. Ou seja, esse artigo ele é completamente inconstitucional. Eu espero que essas inconstitucionalidades existentes na lei da reforma da Previdência, ou da reforma trabalhista, que é uma lei complementar, portanto, ela não pode suplantar o que está na Constituição Federal. Eu espero que isso chegue no Supremo e que sejam reconhecidas essas inconstitucionalidades, porque são graves. É a nossa esperança. Doutora, agora, para a gente terminar, uma mulher que se sinta discriminada, que perceba essa diferença salarial, ela pode denunciar, ela pode fazer essa denúncia? Pode e deve fazer a denúncia. Claro que amparada em indícios dessa discriminação, sim, pelo menos um início de prova, né, que demonstre aquela pessoa que vai investigar, seja um membro do Ministério Público, seja um auditor fiscal do trabalho, seja um juiz do trabalho, um início de que realmente ela exerce a mesma função, com a mesma capacidade técnica, tem escolaridade suficiente e mesmo assim o salário dela é menor do que um colega que esteja trabalhando ali na mesma função, sem justificativa para aquele pagamento a menor.
ou para qualquer tipo de discriminação, até mesmo o assédio sexual, que precisa chegar mais às denúncias. Muitas vezes há uma demanda reprimida, porque há um medo de se perder o emprego, há um medo de sofrer ainda mais discriminações, mas é necessário que essas denúncias cheguem para que se possa combatê-las e buscar as indenizações cabíveis. Um longo caminho a ser percorrido, precisa ser percorrido urgentemente. É verdade. Doutora Isabel Ramos, Procuradora do Trabalho, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite.